Vamos iniciar o livro de Êxodo, para a gente dar continuidade aí em toda essa graça, né, que Deus nos deixou, que é a palavra, na verdade é Ele mesmo que se faz presente para nós. Então, que a gente possa utilizar dessa formação para crescimento, que muitas dúvidas que a gente tem possam ser sanadas, né, com a graça de Deus por meio dessas formações. Se a Thay, o Felipe, o Caio, ou algum de nós também, tanto eu, o Matheus ou o Erso, quando o outro for falar, tiver alguma dúvida que a gente possa conversar, ou também, se quiser complementar algo, né, todos nós aqui que estamos lendo o livro de Êxodo, então, alguém fala alguma coisa e quer complementar, pode fazer também, que daí vai gerar mais engajamento aí nas nossas falas. Então, que a gente possa iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a gente possa pedir juntos agora também que a graça do Senhor venha sobre nós, que tudo que vem do Senhor para as nossas vidas possa frutificar, que toda essa nossa formação que também possa ser também transformada em oração e possa gerar muitos frutos para nós, dentro aí dos nossos corações. Amém. Nós vamos iniciar, então, a nossa formação, o nosso estudo sobre o livro de Êxodo, que nós lemos aí durante um mês, junto com o grupo de oração Pejuque, e nós separamos esse estudo em 3 partes. Então, agora a gente vai dar início aí ao livro de Êxodo, né? Então, quando a gente começa aí ali a leitura do livro de Êxodo, nós trazemos já tudo que vem do livro de Gênesis. E aí a gente percebe que no livro de Gênesis, o livro até se encerra falando sobre José, né? Que José morreu, fala sobre ali o caixão mesmo onde está José, ali é onde finaliza o livro de Gênesis. A gente já consegue perceber mesmo ali no início que Deus, ele é um Deus do improvável mesmo, de causas muito improváveis, porque de algo muito ruim, que José foi vendido pelos irmãos aos egípcios para ser escravo, e disso Deus tira algo muito bom. Ele ajuda ali José por meio de todas as revelações que José tem dos sonhos, ele ajuda José a se tornar ali o governador, ajudando o faraó. Então isso já é algo muito bom, é algo que a gente consegue perceber que Deus age por meio do improvável. E aí a gente inicia o livro de Êxodo, e ao decorrer do livro de Êxodo a gente percebe que Deus mais uma vez é o Deus do improvável, porque ele faz uma nova nação de Israel, que é um povo escravo. Então ele faz dos escravos, dos sofredores, daqueles que têm uma vida amarga, ele faz uma nova nação. Então mais uma vez aí Deus vem provar que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus do improvável, assim como aconteceu em Gênesis também. A gente pode falar e trabalhar o livro de Êxodo como algo muito interessante, o início do Êxodo, né, ali que é a minha parte, que Êxodo ele vem trazer um confronto com Deus, nosso Senhor, aquele que a gente sabe que é o Deus verdadeiro, é o Deus do impossível. E esse início de Êxodo vem trazer esse confronto com o faraó. Então, naquele momento, naquela época, o faraó assim era considerado um deus para os egípcios, né, o rei da nação ali. Então, o livro de Êxodo vem trazendo para nós esse confronto, faraó contra o verdadeiro Deus. E aí, nesse ponto, na verdade, que inicia todo o livro de Êxodo. Então, logo no início de Êxodo, a gente vai ver que o livro traz a figura de um rei, ali do faraó, e esse faraó não é o mesmo faraó que fala ali no livro de Gênesis, né? Que ajudou José e tudo mais. E aí vem trazendo que inclusive esse faraó, esse rei, ele não conhecia José. E eu acho que mais do que não conhecer José, ele não reconhecia tudo que José fez. Então, ele fazia mesmo, né, dos israelitas um povo escravo, e ele começou a ficar com medo, porque ele viu que o pessoal ali, o povo hebreu, começou a crescer muito, e ele ficou com medo. Então, ele queria que algo fosse feito para que a população ali dos israelitas não crescesse, porque pensa, se cresce, se eles ficam em muitos, eles podem confrontar, criar uma guerra, e aí os egípcios podiam acabar perdendo. Então, o que ele decreta? Ele decreta que acontecesse a morte de todos os bebês do sexo masculino. Por que do sexo masculino? Porque as mulheres não podiam ir pra guerra, então eram os homens que precisavam morrer, né? Era a população ali masculina, né, que não podia crescer. E isso é muito legal, porque é desse momento aí, né, que a gente sabe, ou vai saber agora, por meio dessa nossa formação, que é dali que sai Moisés. E isso já é a primeira ligação que é muito legal com Jesus. Porque quando Jesus estava para nascer, o rei Herodes pediu para que todas as crianças ali, né, todos os bebês do sexo masculino que nascessem também fossem mortos. Então acontece já essa primeira ligação de Moisés, que é a pessoa ali que salva, né, que liberta os escravos do Egito. Então já faz essa primeira ligação de Moisés com Jesus. Mas aí o que acontece? As parteiras, elas eram muito tementes a Deus. Então elas não cumprem essa ordem do faraó. E o que elas falam? Elas falam que as mulheres dos hebreus, elas não são como as egípcias, elas
relação muito forte. E antes mesmo de chegar para as parteiras, que os filhos já nascem, então não tinha como elas matarem as crianças. Isso acontece porque elas eram muito tementes a Deus. Então o que o faraó pede? O faraó pede para que as crianças, então, mesmo as crianças que nascessem ali naquela época do sexo masculino, elas fossem afogadas no rio Nilo. Isso é muito legal de se pensar, não a morte das crianças, né, mas essa comparação, que o rio Nilo, ele era considerado uma divindade. O faraó faz isso também para que aquelas crianças sejam ofertadas em sacrifício aos deuses. A gente não tá falando do nosso Deus, tá? A gente não tá falando do Deus Pai, nem do Deus Filho, do nosso Deus da verdade, é os deuses que eles cultuavam naquela época. Então isso também seria um sacrifício ao rio Nilo ali que representava essa divindade. Aí nesse tempo nasce Moisés. E os pais de Moisés, o que eles fazem? Eles escondem Moisés por 3 meses, para que isso não aconteça, para que eles não precisem matar Moisés. E é muito legal essa simbologia também, porque aí a gente traz esses 3 meses aí, que aponta também para a ressurreição dos 3 dias. Então, essa simbologia do 3 é muito legal. Então, Moisés, que vem trazer a liberdade para o povo, ele ficou escondido por 3 meses. Após esses 3 meses, Moisés foi colocado à beira do rio. Então, ele é colocado numa arquinha assim, na beira do rio. E a princesa, ao ver Moisés ali, ela sentiu muita compaixão. Então ela trouxe e falou que ia cuidar de Moisés. Ela deu para Ama amamentar, pagou o salário para Ama, mas ela pegaria Moisés. E isso ela fez mesmo sabendo que Moisés era hebreu. Aí a gente pode se perguntar, mas como que ela sabia, né, que Moisés era hebreu? Ela é uma criança que estava ali, como que ela sabia? A gente pode entender também porque os israelitas, eles eram circuncidados. Então quando ela pegou aquele neném, ela já viu isso. E mesmo assim ela teve muita compaixão. Um ponto muito interessante de Moisés, ele como libertador, ele precisava fazer parte dos 2 povos. Então ele veio dos hebreus, ele veio ali de Israel, mas ele foi para o Egito, porque para acontecer essa libertação ele precisava ser dos 2 povos, assim como a gente também pode fazer a ligação com Jesus. Ele foi chamado de samaritano, galileu, nazareno, mesmo sendo judeu. Então essa ligação já vem com Jesus, né? Também a gente pode trazer a ligação de que Jesus, para conseguir salvar a humanidade, ele precisou fazer parte mesmo da humanidade, de ser homem. Então Jesus, mesmo Deus, ele foi homem, né? Ao mesmo tempo ali, 100% Deus, 100% homem. Moisés também precisou fazer parte tanto do povo ali do Egito quanto do povo de Israel. Então isso é muito legal também da gente associar. Algo que é muito interessante também, aí quando a gente vê que Moisés ele cresceu e ali após os 40 anos, quando traz aí nesse momento Moisés grande já com 40 anos, Moisés ele vai ser também o defensor, que é onde Moisés vê um egípcio batendo, né? Porque os hebreus, os israelitas, eles eram escravizados, eles apanhavam muito, eles viviam uma vida muito amarga mesmo, né? De escravidão. E aí a gente vê já que Moisés consegue se atentar e ver como ele é defensor nesse momento. E aí ele entra até que ele mata ali, né? O egípcio. Então, Moisés já traz essa ligação aí de defensor. Então, logo lá no início, mesmo sabendo dos planos de Deus para ele, ele já vinha aí como defensor. E algo que é muito legal de se pensar também é que Moisés, em outra ligação em relação a Jesus, é que ele se tornou muito humilde, né? Jesus, ele era Deus e mesmo assim ele se tornou humilde e fez parte da humanidade. Moisés, ele era filho de uma princesa, então ele não precisava se unir aí ao povo escravo, por mais que o povo escravo fosse parte dos irmãos dele, porque ele também era hebreu, mas ele não tinha essa necessidade. E mesmo assim ele se fez pequeno, ele se fez humilde a ponto de se unir ali com os irmãos dele. Então essa é outra ligação aí que tem com Jesus. Jesus, ele mesmo sendo humilde, morrendo pelos nossos pecados, ele em nenhum momento pecou. E Moisés, mesmo ajudando o povo a se libertar da escravidão, ele nunca foi escravo. Então é outro ponto de ligação. Então a gente vai vendo já que lá em Êxodo, lá em Moisés já tem a ligação com o Novo Testamento, que é a ligação mesmo com essa figura de Jesus. Quando o faraó descobriu o que Moisés tinha feito ali com o egípcio, ele queria matar Moisés. Então Moisés fugiu para Midian. Naquele momento Moisés se assentou ao poço e aí ele viu que 7 mulheres chegavam. E aí essas mulheres, elas iam dar de beber para o rebanho do pai dela, que era o sacerdote, inclusive ali da terra de Midian. Quando eles estavam ali, chegaram alguns pastores e começou a expulsar essas mulheres. Mas Moisés, mais uma vez, com essa figura de defensor, ele foi e defendeu as mulheres e conseguisse dar água ali para o rebanho do pai delas. Quando elas voltaram para casa, elas contaram tudo para o pai pediu para ver Moisés, para que Moisés fosse até lá, se sentasse com ele para comer ali, né, para dividir o pão junto, para comer. Moisés foi
E acabou também que Moisés casou com uma das filhas aí desse sacerdote de Midian. E teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Nesse momento tem algo que é muito importante, que o rei do Egito morre, então o faraó morre. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque nesse momento ele morre e aí a gente finaliza o capítulo 2 dizendo que os israelitas, eles gemem, assim, eles começam a ter gemidos mesmo de aflição, pedindo para que Deus olhe para eles, né? Porque o rei do Egito morreu e eles já não aguentam mais viver na escravidão. E aí finaliza o capítulo 2. E aí inicia o capítulo 3 com Moisés indo levar o rebanho do sogro dele para passear. E aí inicia esse primeiro contato aí de Deus com Moisés na sarça ardente. Isso é muito legal, porque a gente vê que o pessoal clamou e aí Deus já veio em seguida levantar uma pessoa para libertá-los. Então Deus sempre está atento aos nossos clamores, às nossas aflições. Então esse ponto do capítulo 2 e o capítulo 3 já vindo em seguida, levantando Moisés, de Deus falando com Moisés, já vem nos trazer isso. Então a gente também pode focar nas 3 etapas da vida de Moisés. O primeiro ciclo, que ele tem 40 anos, do 0 ao 40, né? Que é o nascimento, a fuga dele para Midian. O segundo ciclo, que é mais 40 anos, que é do retorno para o Egito à liberdade de Israel. E o terceiro ciclo, que são mais 40 anos, que é da libertação de Israel até a morte de Moisés, que vai terminar lá em Deuteronômio. Então Moisés viveu aí 120 anos. Iniciando ali então, Êxodo 3, vem falar que Moisés, ele era um pastor. E nesse momento ele vai apacentar um rebanho, vai levar ali o rebanho, que inclusive não era o rebanho dele, era o rebanho que ele cuidava. Então, assim, mais uma vez vem mostrar, né, essa questão de ser pastor, de Jesus também como pastor, e aí vem trazer Moisés também ali apacentando, sendo pastor de um rebanho, que inclusive nem era dele, era do sogro dele. E aí nesse momento que Moisés vai ali para o monte levar o rebanho para passear, aparece numa sarça o anjo do Senhor. E um ponto importante para a gente prestar atenção aqui é que quando fala nesse momento o anjo do Senhor, na verdade está falando do próprio Deus. Então não é só um anjo do Senhor, assim como na anunciação ali para Nossa Senhora, que apareceu o anjo Gabriel. Não, nesse momento é o próprio Senhor que chama Moisés. Moisés a princípio temeu ali olhar para o Senhor, mas o Senhor vem falar para ele que vê o sofrimento do povo, que está ali para livrar todo o povo. Algo muito legal de olhar é que lá em Gênesis 15, o Senhor já fala para Abraão, na verdade nem é Abraão ainda, é para Abraão, e ele fala que o povo dele, o povo de Israel, vai sofrer por escravidão, mas vai se libertar, e vai se libertar e ainda vai conseguir levar junto com ele uma grande herança. Então essa promessa já tinha sido feita para Abraão, e aí Deus vem aí cumprir essa promessa por meio de Moisés. Então Deus pede para Moisés pedir ele para o rei do Egito mesmo, para chegar até o faraó e pedir para esse rei para que os hebreus, os israelitas, consigam oferecer um sacrifício a ele por 3 dias. Mais uma vez vem aí trazendo a simbologia do 3. Deus já diz para Moisés que ele sabe que o coração do faraó vai se endurecer. Mas se Deus sabe que o coração do faraó vai se endurecer, por que ele vem pedir ali para Moisés, né? Por que ele vem falar, Moisés, vai lá, o coração do faraó vai se endurecer, mas mesmo assim vai lá. E tantas vezes que Moisés foi ali até o faraó, porque Deus precisava mostrar que ele era um Deus, o Deus mesmo do impossível, o Deus que tinha o poder, o Deus que podia dar testemunho, que podia dar sinais. Porque senão, dificilmente, talvez até o pessoal ali de Israel, os israelitas, os escravos acreditariam. Então era necessário que eles vissem mesmo, né? Eles vissem tudo isso que estava acontecendo, todos os sinais que Deus dava. E aí Deus fala para Moisés, né? Moisés começa a colocar inclusive alguns empecilhos, começa a falar que ele não sabe falar, e aí Deus vai trazendo alguns sinais, falando assim, Moisés, não, eu vou te dar uma vara, essa vara vai se transformar em serpente. Moisés viu, Moisés inclusive jogou a vara se transformou em serpente, Moisés pegou a serpente na mão, a serpente voltou a ser transformada em vara. Deus pediu para Moisés colocar a mão sobre o peito, a mão ficou leprosa, depois colocou de novo, a mão se curou. Então Deus foi trazendo alguns sinais já para Moisés falar, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que sou. Moisés até pergunta, né, mas se falarem quem és tu, quem é você, ele fala, eu sou o que sou. E ele vai trazendo esses sinais. E aí, como o maior dos empecilhos ali, Moisés fala que ele não sabe falar. Não, mas eu não sei falar. Muitas vezes a gente traz, né, Moisés como gago,
mas às vezes era a própria pronúncia mesmo ali, né? Relacionada à pronúncia do faraó, que Moisés não conseguia falar muito bem, não se sabe exatamente. Mas Moisés fala dessa pronúncia que ele não consegue. Como que ele falaria para o povo que não tem essa habilidade para falar? Aí o Senhor fala para Moisés que vai trazer Araão. E isso eu acho que é muito bonito, porque Araão é irmão de Moisés, é o irmão hebreu de Moisés. Na época que Moisés precisou ser colocado ali na beira do rio, ele tinha duas irmãs, Miriam e Araão. E Araão já era mais velho, então Araão não precisava se preocupar, né, em relação a isso, porque ele não era recém-nascido, então não precisava ser morto. E aí o Senhor traz de volta Araão para ele ter esse contato com Moisés. E aí Moisés, né, mesmo nessas dúvidas, mesmo com todas essas incertezas, ele aceita. Isso é muito legal, porque aí Moisés volta ali, né, para casa de Jetro, avisa Jetro que vai precisar vai precisar sair, resolver algumas coisas. Ele sai com a esposa e aí no meio do deserto, um pouco antes disso, né, o Senhor já fala para Araão também. E aí Araão tá tão aberto a Deus que ele consegue entender isso, e aí os dois vão e se encontram ali no meio do deserto. Eu fico imaginando, né, como isso deve ter sido também, não fala isso na palavra, mas como isso deve ter sido importante, né? Moisés já não viu seu irmão há quanto tempo? Há mais de 40 anos. Então, assim, que momento, né, que os dois se encontraram ali, os dois irmãos se encontraram. Aí Araão vem, Moisés conta tudo que o Senhor disse para ele, Araão acredita, aí eles chegam até ali os israelitas e Araão fala também para ele tudo que o Senhor propôs a Moisés. E aí o pessoal acredita, os escravos ali acreditam nessa libertação, o povo acreditou. Então chegou o momento deles, pela primeira vez, chegarem até o faraó e falar com o faraó. Só que o faraó, ele endureceu o coração, né? Ele não era um homem bom, ele não era como o faraó de Gênesis ali, que era próximo de José. Então ele endureceu o coração. E é aí que começa, né? Então, nesse primeiro ponto, o que acontece? O faraó ele fica tão revoltado que ele aumenta ainda mais o serviço ali dos escravos. Então, ele faz os escravos trabalharem muito mais. Nesse momento, o que acontece? Os escravos já estavam naquela situação. Escutaram algo, acreditaram no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Mas nessa primeira possibilidade que eles acreditaram na libertação, o faraó já veio e já meteu mais trabalho neles ainda. Bateu mais neles, fizeram eles trabalhar muito mais e entregar muito mais e tudo isso foi acontecendo, então eles ficaram meio revoltados. Eles acabaram se revoltando contra Araão e Moisés, porque falaram assim, poxa, a gente tava ruim. Aí vocês vieram falar que Deus ia libertar e só piorou as coisas. Melhorar não melhorou em nada. Então, Moisés, nesse momento, ele também fica assim, bem triste, sabe? Ele, de certa forma, duvida, né? Ele pergunta, Senhor, por quê? Por que dessa forma, né? Moisés vê o oposto do que ele acreditava que fosse acontecer. Ele acreditava, na verdade, que ele ia chegar ali, já ia dar tudo certo, mas foi o oposto. Isso é muito legal de ver, porque, na verdade, para Moisés isso foi bem ruim, né? Porque daí o povo já não dava mais ouvidos para eles, o faraó cada vez mais endurecia o coração, mas Deus precisava disso. Deus precisava disso para quê? Lembra que eu falei lá no início que o livro de Êxodo, esse início, ele é um verdadeiro confronto, né? O Deus faraó com o Deus da verdade. Então, o faraó também não queria se render, porque ele se considerava muito bom, ele se considerava o Deus, também ele não queria se render. E aí Deus precisou ir jogando esses sinais, além do pessoal, do próprio povo, do povo de Israel, precisava que os egípcios também olhassem e falassem, nossa, é verdade, olha tudo que ele faz, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus da verdade, assim como o próprio faraó. E é aí que começa. Então, a cada vez que Moisés vai até o faraó, Deus dá um sinal. Então, começa ali, né? O cajado, Araão vai diante do faraó e joga o cajado vira serpente. Mas aí o faraó chama por 2 magos que conseguem fazer a mesma coisa que Araão. Mas a serpente de Araão vai e come as serpentes dos magos. Mas ainda assim, né, o coração do faraó se endureceu e ele não deixou com que os escravos saíssem, fossem até o deserto para oferecer esse sacrifício ao Senhor. E aí vem, então, de novo, mais uma vez, Araão e Moisés vai até o faraó, e aí o faraó endurece o coração, fala que não de novo, e aí vem que a água do rio Nilo, inclusive o rio Nilo, que era considerada essa divindade, se transforma em sangue. Mesmo assim, feriu a divindade deles. Mesmo assim, ainda assim o faraó endureceu o coração. Até porque os magos conseguiam fazer a mesma coisa. Araão levantou o cajado sobre o mar, empesteou assim, sabe? De rã, fez rã em todos os lugares, não tinha mais o que fazer, ninguém conseguia deter aquelas rãs. E ainda assim,
os magos fizeram a mesma coisa. Só que nesse momento, o faraó dá a primeira cedida dele. Ele fala, não, tudo bem. Então, se acabar com isso, os escravos podem ir oferecer sacrifícios ao Deus de vocês. Mas aí, quando Moisés roga a Deus e as rãs todas morrem, o faraó já volta atrás. Ele, mais uma vez, endurece o coração. Aí Arão mais uma vez vai, levanta a vara, fere ali, né, todo o pó da terra e produz, na verdade, na minha Bíblia, na Bíblia da Ave Maria, diz que produz muitos mosquitos, mas em algumas traduções vem como piolho. Então as pessoas começaram a se encherem de piolhos e os gados também, o rebanho também. Então ali o Senhor faz de tudo, mas mesmo assim o faraó vai e endurece o coração. Aí o Senhor vai e envia muitas moscas e é legal olhar para esse ponto, porque o Senhor faz a distinção. Isso acontece somente com o povo do Egito, com os egípcios. Com os israelitas isso não acontece. Então, assim, esses sinais é muito claro, é de libertação. Eu estou pedindo que o meu povo seja liberto realmente. Então, isso é muito claro. Traz essa divisão aí, o meu povo, que é o primogênito, que é o povo de Israel era o povo, né, primogênito do Senhor, e não está atingindo ele, está atingindo apenas os egípcios. Mas mesmo assim, o faraó sempre vai ferindo o coração. Nesse momento, quando o Senhor ele envia as moscas, o faraó aceita que os israelitas façam sacrifícios ao Senhor. Mas ele diz assim, precisa ser no Egito, não pode ser no deserto, tem que ser no Egito. E olha só, mais uma vez o faraó quer o quê? Ele quer, mesmo ele vendo todos os sinais, ele vê que não está dando conta, ainda assim ele quer se mostrar que ele é Deus, que é ele que tem o poder. E aí Moisés vem e fala, não é você quem escolhe. Quem escolhe é o Senhor, é ele quem decide, é o nosso Deus quem decide todas as coisas. E aí, mais uma vez, Faraó cede, mesmo assim, as moscas são retiradas, mas aí Faraó, mais uma vez, nesse lenga-lenga, vai lá e endurece o coração. Até esse ponto aqui, a gente já está lá em Êxodo 9, e até aqui nós já temos 7 pragas. O Senhor jogou ali nos egípcios 7 pragas para que eles reconhecessem os sinais, e ainda assim, o Faraó endurece o coração. Aí, tem mais, né? Ele apresenta ainda a mortandade do gado, então os gados começam a morrer, só os gados dos egípcios. Aí vem as úlceras no povo, apenas quem pegou as úlceras foi o povo egípcio. E aí vem a saraiva, que é a chuva de pedras, né? E aí, mais uma vez, o faraó vem, cede, mas ele volta atrás e o coração dele é endurecido mais uma vez. E aí, diante de tudo isso, a gente consegue perceber que realmente o Senhor faz isso tudo acontecer para que os sinais se acheguem até o povo, porque nesse momento já, os egípcios já estavam acreditando, estavam falando assim, libera logo esse povo, sabe? Deixa eles irem cumprir os sacrifícios dos deuses deles. Era só o faraó, porque todo mundo já estava percebendo os sinais. E esse era o ponto. Deus não queria só retirar os israelitas dali sem que as pessoas reconhecessem quem ele era mesmo, né? Então, nesse início da história, era necessário que as pessoas o reconhecessem como Deus. Então, o faraó, mesmo assim, não deixou. E aí vem os gafanhotos. A próxima praga são os gafanhotos. Nesse momento, os gafanhotos tomam conta de toda a região ali do Egito. E aí o faraó vem dizer assim, tá bom, então podem ir só os homens, as mulheres não. Mais uma vez ele quer ali se mostrar como Deus e decidir. E na verdade nesse ponto o que ele pensa? Se os homens forem, as mulheres ficam, então eles vão ter que voltar. Não tem como eles quererem ou desejarem outra coisa. Eles vão voltar, vai chegar uma hora que eles vão voltar. Mas aí Moisés falou, não, a gente quer a liberdade de todo o povo, não dá para trazer só essa liberdade para os homens, é para todo o povo. E aí os gafanhotos vieram. O faraó já começou a ficar desestabilizado, ele confessa ao Senhor, porque os gafanhotos estavam destabilizando tudo. Aí mais uma vez Moisés vai com toda a paciência e roga ao Senhor. E algo legal nessa parte é que os gafanhotos são lançados todos ao Mar Vermelho, a palavra vem dizer. E depois, mais para frente, a gente vai ver que na abertura do Mar Vermelho, quando Moisés bate o cajado, os egípcios junto com o faraó, eles também são afogados no Mar Vermelho. Então a gente vem trazer essa analogia também ao exército de faraó. Os gafanhotos, assim como o exército de faraó, caem, eles são afogados ali no Mar Vermelho. Não adiantou, mais uma vez, faraó vem e endurece o coração. Então aí o Senhor manda as trevas. O Senhor manda as trevas só para o povo egípcio. O pessoal, os israelitas ali, os escravos, eles continuam na luz, né? Na luz do nosso próprio Deus. Então a gente também pode olhar para isso, né? Quem está com Jesus, quem está próximo a Jesus, está sempre na luz.
o faraó, vendo que estavam todos nas trevas, ficaram 3 dias nas trevas, ele vem dizer que o povo pode ir, mas tem que ficar o rebanho. E aí, mais uma vez, Moisés fala, não, a gente vai oferecer o que de sacrifício para o Senhor? A gente quer ir com tudo que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou os homens, as mulheres, as crianças, o rebanho, todos. Então, não dá. O faraó não aceita. Fala assim, e ainda ele fala para Moisés, faz uma ameaça. Falou, sai da minha frente e eu não quero mais te ver. A próxima vez que eu for te ver, você morrerá. Então, ainda o faraó vem com essa ameaça porque ele já não aguenta mais. E aí, a gente chega na 10ª e na última praga, que é o Senhor que diz a Moisés que ele vai sair à meia-noite, ele vai matar todos os primogênitos, para que os egípcios, para que o faraó consiga realmente aí enxergar quem é o Senhor e libertar o povo, dar essa liberdade para o povo. Um ponto muito importante de se olhar é que na promessa em que Deus faz para Abraão, quando ele diz que o povo de Israel vai passar pela escravidão, mas vai sair da escravidão, vai entrar na terra prometida e vai entrar ainda com muitos objetos de prata, com muita herança, assim, isso é muito legal, por quê? Porque nesse momento os egípcios já conseguiram perceber que a guerra já foi vencida, que o Deus de verdade, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é aquele que venceu a guerra. Então, naquela época, quando um povo era vencido, ele entregava tudo ao outro povo. Então, nesse momento, eles já tinham entendido que o Deus de verdade era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e era o Deus que estava falando com Moisés. Então, quando os israelitas começaram a pedir as coisas, obrigada, Caio, com muitos animais, pedras preciosas, comida, essa seria a herança. Muito obrigada, Caio. E é isso mesmo. Então, nesse momento, quando os israelitas começaram a pedir essas coisas para os egípcios, eles começaram a dar, porque eles já tinham entendido naquele momento que a guerra para eles estava perdida. Tipo, ó, não dá mais. Como que a gente vai vencer? Olha tudo isso que tem acontecido. Não dá mais. Então, eles já tinham entendido que eles tinham perdido. Então, nesse momento, toda essa herança que os escravos recebiam era, inclusive, para que eles recebessem de todo o tempo que eles trabalharam sem receber. Quando eu penso nisso, eu acho isso muito incrível. Porque eles ficaram muito tempo na escravidão sem receber nada. E aí o Senhor vem e devolve tudo para eles. Todo o salário que eles não receberam, nesse momento da libertação, o Senhor vem trazer de volta para eles. E isso é algo muito, muito profundo mesmo de Deus para nós. Até se a gente olhar para nossa vida, né? Por muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, mas o Senhor tá ali, ele vai recompensar e vai trazer a nossa herança, assim como ele trouxe o povo de Israel. Mais uma vez, obviamente, mesmo com essa fala de Moisés que vinha do Senhor, né? Que os primogênitos seriam feridos se o povo não fosse libertado, mesmo assim o faraó mais uma vez endurece o coração. E aí a gente entra no capítulo 12, que é um capítulo riquíssimo porque vem trazer ali a origem da paz, essa libertação do povo. É a Páscoa original, é a primeira Páscoa ali. Então, o Senhor diz a Moisés que nesse momento do capítulo 12 seria o princípio dos meses dos israelitas, ou seja, é ali que inicia, sabe? É ali que vem, é a partir daquele momento que vem mesmo toda a libertação. E aí ele pede para cada família pegar um cordeiro sem mancha e fosse macho. Por quê? Porque nesse momento vem trazer também a representação de Jesus. Jesus era perfeito e Jesus era homem, então a gente vai trazer aí essa representação de Jesus, né, dessa perfeição. E aí ele fala para matar o cordeiro e pegar o sangue e colocar nas portas. Por quê? Porque esse sangue do cordeiro já vem trazer a representação do sangue de Jesus, que é a nossa salvação. À meia-noite o Senhor ia passar e ia ferir os primogênitos, mas nas portas que estivessem o sangue do cordeiro, isso não ia chegar. Então a gente consegue entender, nossa, essa analogia ali com o Novo Testamento, com o sangue do cordeiro que vem nos salvar, já estava acontecendo ali no Antigo Testamento com Moisés. Mas Deus é muito claro, ele fala, pede para todos eles ficarem dentro da casa, ou seja, ficarem sob o sangue do cordeiro. Se eles saíssem, algo podia acontecer. Então era só dentro de casa, era só sob mesmo a presença do sangue do cordeiro que eles teriam ali a salvação. Assim como nós sabemos, é só diante do sangue do cordeiro que nós temos a salvação. Então a gente já vem trazer aí essa analogia. E aí o Senhor fala que Israel é o primogênito dele. Já tinha comentado sobre isso, né? Esse amor, né? Esse amor que Deus tem ali por esses escravos, que quer essa libertação de quem tem uma vida dura, que quer a libertação de quem está ali passando por toda a dificuldade, e ainda olha e diz, eles são os meus primogênitos. E aí o Senhor vai, ele fere os primogênitos da terra ali dos egípcios, né? E aí não tem jeito. Aí o faraó percebe que realmente não tem mais jeito, e aí o faraó precisa, no caso, amolecer
amolecer o coração. Na verdade, amolecer entre muitas aspas, né? Ele aceita porque ele vê que ele já foi rendido, não tem como mais, ele não consegue. Ele já tentou os magos, ele já tentou de tudo e não deu. Que realmente o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí saem da terra do Egito 600 mil homens. E isso aí tirando as mulheres e as crianças, né? Porque esses homens, só era contado a população dos homens a partir dos 20 anos, que eram os homens que podiam aí servir, ir para a guerra e tudo mais. Então, antes disso, e as mulheres não eram contadas. Então, olha quanta gente, quantos escravos saíram do Egito. E aí a gente entra no Êxodo 13, no capítulo 13, e aí a gente percebe que o Senhor pede para Moisés, para avisar o povo, para que todos os primogênitos fossem consagrados a ele. A gente sabe, né, dessa importância aí dos primogênitos para o Antigo Testamento, que é essa representação de uma linha, né, dessa descendente, daí dos descendentes. Então o Senhor pede isso, fala: Moisés, avisa esse povo que os primogênitos precisam ser os meus consagrados. E aí Deus guia o povo após o faraó deixá-los partir. Então, nesse momento, a gente percebe que tudo isso que o povo de Israel passou, todo o sofrimento, toda a vida amarga, que mesmo diante de tudo isso, o Senhor olhou para cada um deles, o Senhor entregou a herança e o Senhor trouxe aí para cada um deles toda essa libertação, esse sair da escravidão para ir ao encontro da terra prometida. Acho que a minha parte é isso. Agora é com o Erson. E continuando ali da parte que a Bia falou, né? Quando o povo começou a se retirar do Egito, Deus falou com Moisés, e agora a frase que eu vou falar é meio coach, porque assim, tem gente que fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas, ou outros falam Deus não escreve certo por linhas tortas, é a gente que lê torto, e na verdade não é. Deus era um visionário. É bem coach isso, mas Deus era um cara visionário. Porque quando eles estão para sair do Egito, Deus chega em Moisés e fala assim: não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o caminho que os israelitas traçaram no deserto. Eu tive essa curiosidade e eu vi que os caras, deu muita volta no deserto. Se eles tivessem traçado uma linha reta até a terra destino, cara, teria sido muito rápido. Mas Deus fala assim, para que eles não fossem por aquela rota, né, que eles descessem ali um pouco, né, que fosse por uma outra rota, a fim de que quando os israelitas deparassem com o combate, porque Deus sabia que o faraó iria atrás, Deus falou assim: não, vai pela rota mais difícil, desce um pouquinho, porque quando esse povo deparar com o exército do faraó, Deus ficou com medo que esse povo regressasse e voltasse à vida de escravidão no Egito. Então, assim, Deus já estava olhando lá na frente, falou assim: não, desce um pouco, vai pela rota mais difícil, porque se esse povo trombar com o exército faraó, é perigoso que esse povo, se renda. Então, Moisés saiu dali, o povo, e desceu pela rota mais difícil, né? E ele levava consigo, não sei se vocês lembram, no final de Gênesis, que José fez o povo jurar que quando Deus passasse, quando Deus chegasse, que o povo levaria os ossos dele dali. Então, Moisés sai do Egito levando consigo os ossos de José. E talvez vai falar lá para frente, não sei, mas que fim levou os ossos de José, né? Lá em Josué fala que ele foi sepultado em Siquém. Não sei se vocês lembram, mas Siquém foi aquela cidade onde Jesus sentou na beira do poço lá e pediu água para a moça e tal. E aí ele fala que, só dando esse gancho. Mas voltando lá à história, o povo saiu dali do Egito, levando os ossos de Moisés, desceram pela rota mais difícil, e Deus sempre o acompanhava numa coluna de nuvem durante o dia, né, para direcionar eles, e numa coluna de fogo, né, durante a noite, né, que é para iluminar e provavelmente aquecer também. Eu nunca estive no deserto, mas eu ouvi falar que o deserto de noite é muito frio. Do mesmo jeito que ele é calor de dia, ele é frio à noite. Então ali o povo seguiu em marcha ali, até um pouco para baixo, e acamparam. E quando o povo estava descendo, para seguir o percurso deles, Deus falou para Moisés regressar. Aí você pensou assim: que loucura é essa, né? O povo está indo, passou, vamos voltar. Mas na verdade, né, como eu falei, Deus é um cara visionário. O que ele estava preparando? Ele estava preparando uma armadilha para o faraó. Então, ele fez com que o povo regressasse para o faraó achar que o povo estava perdido no deserto. E ele, achando que o povo estava perdido no deserto,
ele iria ao combate. Aí fala ali que, novamente, o faraó teve seu coração endurecido. Eu fiquei muito abismado, assim, porque eu estava lendo na versão Ave Maria, né, e fala assim que Deus endureceu o coração do faraó. Aí eu falo, e o tempo todo isso, Deus endureceu o coração de faraó, Deus endureceu o coração de faraó. Eu falei assim, e eu fiquei pensando assim, cara, por que Deus não amolece o coração de faraó, né? E eu fiquei encucado com isso e comecei a procurar em todas as versões, né? E em todas as versões fala que Deus enrijeceu o coração do faraó. E eu fiquei, cara, seria tão mais fácil se ele tivesse um coração molinho, sabe? Só que estudando um pouco, procurando algumas fontes, a gente percebe que todo o plano de Deus não era simplesmente o povo israelita. Se você ler a passagem com a ótica do autor, é lógico, a gente tem aquela ideia de que o povo de Israel é aquele povo que Deus coloca debaixo da asa, fala assim, ninguém vai mexer com isso daqui, né? E de fato era o povo por ser o povo primogênito, como a Bia comentou. Mas Deus também queria usar daquela situação para converter os egípcios. Um pouco mais para frente, eu acho que ele fala que Deus fala assim, eu vou mostrar para os egípcios que eu sou o único Deus. E de fato, lá atrás, na passagem que a Bia comentou, eu acho que no intervalo de alguma das pragas, alguma coisa assim, o pessoal fala assim, não lembro como é que é a frase, mas fala assim, nossa, como o Deus deles é poderoso, né? Alguma coisa assim já mostra que o coração dos egípcios já está se convertendo, e o que de fato vai se concretizar mais para frente. Então, seguindo ali, o faraó autoriza, né? O faraó fala assim, não, o povo está perdido, né? Vamos atrás deles, mas não sei se vocês lembram, quando ele fala aqui do faraó, né, que em todo o Êxodo, né, toda aquela negociação de Moisés com o faraó, ele sempre fala assim, liberte o meu povo para adorar o nosso Deus, deixe que o nosso povo vá até o deserto adorar, né? E ele não fala, de fato, não chega no faraó e fala assim, não, liberta o meu povo para que ele seja livre. Ele fala assim, não, deixe que meu povo vai até o deserto adorar e tal. E um pouco na cabeça do faraó, ele tinha um pouco essa ideia de que o povo ia literalmente até o deserto, prestar culto ao Deus e voltaria, né? Ele sabia que isso não ia acontecer, mas ele queria acreditar nisso. E quando ele percebe que o povo está perdido no deserto, ele falou assim, não, vamos atrás desse povo, vamos atrás deles e vamos trazer eles de volta. Deu aquele estalo de consciência nele e falou assim, cara, por que a gente liderou esse povo? Vamos atrás dele. E ele junta simplesmente todo mundo, toda a galera. Ali fala sobre 600 carros, só que sabe-se que em cada carro cabia pelo menos de 3 a 4 pessoas. Então, sem contar o que não fala, né? Porque fala que junta 600 carros mais o exército e tal. E ele vai atrás desse povo. Quando o povo está acampado lá de boa, na hora que o povo levanta o olho, e não é o levantar o olho de olhar para cima, é o levantar o olho daquele povo que está caminhando, olhando para o chão, e na hora que você olha no horizonte, você vê aquela tropa vindo para o seu lado. O povo literalmente se desesperou. O que volta lá no começo, quando eu comecei a falar que Deus é um cara visionário. Se literalmente eles tivessem ido para o caminho mais curto, o povo teria se rendido e voltado como escravos no Egito. Né? Mas como ele estava longe, não sabia onde que estava, porque ele estava andando em zigue-zague dentro do deserto. Não sabia onde que estava. Só tinha um jeito, era ir para frente. Ir para frente. Aí o povo chega em Moisés e fala assim, foi até um pouco sarcástico, mas eles viram para Moisés e falam assim, cara, por acaso não tinha cova suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá? Aí você trouxe a gente para morrer no deserto? Eu falo que é um pouco sarcástico, porque assim, a cultura dos egípcios, né, tipo assim, eles meio que glorificam a morte, né? Então assim, a morte para eles é uma coisa sagrada, né? No entanto que os pontos turísticos mais sagrados são tumbas e covas, né? Aí Moisés fala assim, cara, você não confia mesmo no Deus? Que Moisés até lança esse bagulho, fala assim, você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar fazer nada. É Deus que vai combater por você. Né? E, de fato, quando o povo se põe a marchar e o povo egípcio vem atrás deles,
Deus, uma coluna de nuvem na frente, ele passa para trás, com a intenção do quê? Não só de proteger, mas de não deixar os dois grupos se encontrarem. Porque tem aquela ideia também de que Deus não está ali, tipo, simplesmente para proteger o povo israelita. Deus também quer se mostrar para o povo egípcio como um único Deus. Então Deus se coloca ali atrás dos israelitas, protegendo, não deixando o povo se encontrar. E é onde que de fato se percebe essa conversão entre aspas, né, dos egípcios, porque eles começam a falar assim, mano, vamos voltar, Deus está combatendo por eles, né, porque o povo está indo atrás e Deus está protegendo, e fala assim, não vai adiantar, Deus está combatendo por eles. Né, foi onde que o faraó não deu ideia, o faraó persistia naquela sua angústia louca, né, porque tinha o coração enrijecido, e foi atrás deles. Né, e onde que aconteceu aquele ponto mais famoso do Êxodo, né, que foi a abertura do mar. Não, então Deus volta para Moisés e fala assim, não, estende seu cajado, né, mira no mar, bate no mar, que o mar vai se abrir e tal. E nisso tem toda uma simbologia, sabe? A questão do mar tem toda uma simbologia para os israelitas. Porque, assim, o mar para eles era algo místico. Era um lugar que, assim, ninguém sabia desvendar. Na ideia deles, eles tinham, assim, no mar tinha criaturas que ninguém poderia domar, criaturas místicas e tal. Não sei se vocês já... No colégio, aquele mapa das grandes navegações, que os mapas antigos tinham aqueles monstros espalhados. Era essa ideia dos israelitas, que no mar tinha aqueles monstros que ninguém poderia domar. Então era necessário que aquilo acontecesse para que o povo visse que Deus é o Deus que pode tudo, é o Deus que doma as maiores criaturas do mar, é Deus que faz o mar se abrir, é o Deus que pode tudo. E o mais interessante que eu acho nisso é que, assim, Deus deu todas as pistas para o faraó desistir. Deus deu todas. Lá no começo, que o povo não conseguia se encontrar, que ele estava atrás do povo e o povo ele não conseguia chegar no povo porque Deus estava combatendo por ele, né? Desde do momento que o mar se abriu, sabe? Cara, tudo isso era pista para que ele desistisse. Você imagina você olhar para aquele mar de uma parede d'água dos dois lados. Eu acho que uma ilustração muito massa que eu lembro, vou ser bem nostálgico aqui agora, mas é aquele filme de desenho de Moisés, né? Que eles vão passando no mar, no meio, e tem aquelas baleias nadando e tal. Eu imagino que seja aquela cena, sabe? E aquilo é tudo pista para que o faraó desistisse. E mesmo assim o cara continuou naquela cassação louca, E foi aonde que o povo conseguiu atravessar, que o povo saiu do outro lado, né? Onde que Moisés bateu o cajado e novamente o mar se fechou, levando toda a tropa, toda a cavalaria, todo o exército do faraó junto com o faraó, né? Mas eu volto novamente naquele ponto. Por quê? Porque Deus tinha um projeto muito maior do que aquilo. Deus tinha um projeto que ia muito além da visão dos israelitas. Deus tinha um projeto que ia muito além do que cada um podia imaginar. Deus não queria simplesmente a entrega daquele povo, a aliança com aquele povo. Deus queria a conversão também do povo egípcio, e que aos poucos ele foi conseguindo. E quando o povo terminou de atravessar o mar, chegamos no capítulo 15, que eu achei um capítulo extraordinário, porque é o momento que o povo vai começar a cantar a vitória, sabe? Cantar o Deus que salvou eles e tal, e o povo começa a cantar e dançar, né? E isso acontece muito dentro da Bíblia. A gente lembra quando Davi, ele venceu a guerra, ele dançou diante da Arca do Senhor, e isso acontecia muito naquela época, né? Tipo, é o jeito que o povo sabia adorar, é o jeito que o povo sabia agradecer, é o jeito que o povo sabia rezar, era isso. Então, o povo caminhando ali pelo deserto, e lá atrás eu falei do povo que foram meio sarcásticos, né? Foi lá que começou a murmuração. Sabe quando você tá reclamando de alguma coisa, seu pai fala assim, nossa, já vai começar a murmuração. É o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Então, assim, o povo, você percebe que
eles murmuravam muito contra Moisés, velho. Era impressionante isso. Tipo assim, tinha a memória muito curta das coisas que aconteciam. E quando eles chegam no deserto, né, eles começam a caminhar muitos dias e eles não encontram água para beber. Aí chegaram num lugar lá que tinha uma lagoa, só que aquela lagoa não dava para tomar, porque a água era muito amarga daquele lugar. Né? E o povo novamente voltou lá em Moisés e falou assim: você trouxe a gente para morrer de sede, é isso? Você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede aqui? Aí Moisés falou assim: por que vocês reclamam de Deus? Por que vocês fazem isso com Deus? Não é de mim que vocês estão reclamando, é de Deus. Aí ele vai lá, Deus fala para ele pegar uma erva que tinha no lugar ali e jogar na água. Aí ele jogou e a água ficou potável. Chegamos ao capítulo 16 e de novo o povo vai murmurar contra Moisés, né? O povo está ali no deserto e fala assim: lá no Egito a gente era escravo, mas lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente tinha água. Você trouxe a gente para morrer de fome? Aí Moisés fala assim: não, hoje à noite Deus vai preparar alguma coisa para vocês comerem. E foi que naquela noite aconteceu alguma revoada de... Ali fala codornizes, né? Mas eu acredito que codornizes seja o grupo de codorna. Eu acho, né? Não sei. Aí teve uma revoada de codornizes, aí eles comeram e tal. E no outro dia, quando eles acordaram, tinha pequenos grãos sobre a... Na verdade, tinha o orvalho da manhã. E quando esse orvalho secou, ficou pequenos grãos sobre onde eles estavam ali. E o povo começou a se perguntar, falou assim: mano, que parada é essa, né? Aí Moisés chegou e falou assim: não é pão que vocês queriam? É isso. Pão. Né? Tá aí. Aí Deus dá algumas regras, como aquilo funcionasse, que ele pede para que cada um só pegasse o que pudesse consumir durante o dia, que era na base de 2 jarros por pessoa, e que não guardasse para o dia seguinte. E nisso, teve uns engraçadinhos que achou que ninguém ia reparar, e guardou para outro dia. Aí o que aconteceu? Juntou bicho, apodreceu. Aí Moisés ficou bravo com o povo, né? Falou assim: falei que vocês iam fazer, tal. E dando alguns tratamentos, como é que poderia acontecer. Aí fala que é o povo não guardar para outro dia, para juntar tudo no dia sexto. No dia sexto, o pessoal deveria guardar o suficiente para comer durante 2 dias, né? Tipo, aquele dia e no dia seguinte. Né? Porque no sábado ele não poderia trabalhar, não poderia juntar nada, não poderia pegar comida, né? E de fato, quando o pessoal do 6º dia juntou para os 2 dias, no outro dia não apodreceu, não deu bicho, né, e tal. E o interessante, o Catecismo nos coloca, que ele se refere a essa passagem como a oração do Pai Nosso, que fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não, por que não juntar para mais de um dia? Porque o pão nosso hoje é o próprio Cristo. E que cada dia temos que buscar Cristo de novo e de novo e de novo. Então, assim, era uma falta de confiança em Deus, porque o povo pensava que no outro dia não ia ter, e tinha. E outra, o Cristo é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu, e que a cada dia temos que buscar ele de novo. Então é necessário que a cada dia busquemos esse pão de novo e de novo. Aí o povo vai caminhando pelo deserto e eles passam muito tempo sem água. Aí o povo, novamente, vem murmurar contra Moisés, né? Aí Deus vem falar com Moisés. Deus fala para Moisés para levar alguns dos anciões com ele até o alto do monte, que ele faria brotar água da pedra. Aí Moisés se reúne com alguns dos anciões, leva até o alto do monte, e o povo coloca Deus à prova. Porque assim, aí Moisés sobe, tira a água da pedra e tal. Aí ele volta pro povo e fala assim: por que vocês colocam Deus à prova? Por que vocês fazem isso com Deus? Porque o povo virou para Moisés e falou assim: está Deus no nosso meio ou não? É aquele negócio assim, tipo assim: eu desafio Deus a me dar uma hornet. E isso é um pecado gravíssimo.
porque você está colocando a lealdade de Deus à prova. Você está colocando a verdade de Deus à prova. E Deus condena isso daí de uma forma, lá no Catecismo, no capítulo 2119, ele fala que é equiparado ao que Satanás fez com Jesus no deserto. Que Satanás chega e fala assim, não, se joga daqui que o seu Deus sustenta, ou então transforma essa pedra em pão. É equiparado a isso que o povo fez ali no deserto. Aí chegou os combates, os amalequitas. Essa parte também eu achei sensacional, porque assim, os amalequitas eram um povo que estava há muito tempo em guerra, sabe, contra os israelitas. Então, chegou ali no combate e Deus falou assim, ó, fala para Josué, para ele combater, e que você vai, tipo, interceder por ele. Aí Josué vai pro combate, né, levando lá os israelitas, e sobe Moisés, Arão e Ur até o alto do morro, sabe? E começou o combate e tal. E Moisés em cima do morro, com os braços erguidos, intercedendo. E enquanto Moisés intercedia, o povo vencia, o povo de Israel vencia o combate. Só que Moisés já estava velhinho, né? E os braços não adiantavam muita coisa. Aí Moisés começava a cansar o braço, abaixava e o povo começava a perder. Aí o que os anciões pensou? Falou assim, vamos pegar uma pedra, colocar ele aqui e a gente sustenta o braço dele. Eu achei sensacional, porque a gente precisa de pessoas assim do nosso lado, sabe? No momento que a gente não conseguir sustentar mais, que venha alguém e ajude a gente a sustentar. Porque foi esse movimento, e eu achei sensacional porque não foi só o movimento da intercessão de Moisés, mas foi uma intercessão comunitária, né? Porque se o povo não está ali, se o Arão e Ur não tivesse ali, Moisés cansaria o braço e era perigoso o povo perder aquele combate, né? Por falta da intercessão de Moisés. Só que daí teve ali a galera que ajudou Moisés a permanecer de pé. Aí chegamos numa parte, eu parei para ler e eu falei assim, caramba, eu nem tinha me dado conta disso. Todo aquele processo que Moisés viveu no Egito, de tentar tirar o povo de lá, e das pragas e tarará, eu não tinha me percebido que Moisés não estava com seus filhos ali. Aí depois que eu vi isso, eu falei assim, caramba, onde que os filhos de Moisés se meteu, né? E chegamos na parte do encontro de Moisés com o seu sogro, que fala lá que o seu sogro veio até o encontro de Moisés, né? Levou a esposa e o filho de Moisés até ele. Aí eles tiveram uma conversa ali, ele explicou para Jetro, né, que era o seu sogro, tudo que ele tinha vivido, tudo que tinha acontecido. E Jetro ficou feliz, né? Viu que, tipo, o que Moisés tinha se tornado, né? Porque, assim, Moisés, ele era meio que o porta-voz do povo para Deus e vice-versa, né? Então todo mundo vinha em Moisés para que Moisés julgasse tudo o que acontecia dentro do acampamento, tudo o que acontecia com eles. E Jetro, ao mesmo tempo que ficou orgulhoso, ficou preocupado que Moisés não conseguisse dar conta de tudo aquilo, né? E ele chegou em Moisés e falou assim, ó, por que você não faz assim? Faz o seguinte, separa líderes dentro do grupo, né? Líderes que podem liderar de 10, de 100, de 1000, né? E aí o que acontece? A gente você faz? Fica só com os casos difíceis para você resolver. Aí Moisés falou, né? Falou assim, conversar com Deus, se for da vontade de Deus. E Moisés fez isso. Moisés aceitou a opinião do sogro dele, né? E constituiu isso, os juízes. Mais para frente a gente vai estudar o livro de Juízes, né? Que vem disso. Esses juízes que Moisés constituiu dentro do povo israelita podiam julgar dentro ali do acampamento coisas pequenas e levavam para Moisés apenas coisas grandes, para que ele não se sobrecarregasse, né? Afinal, era uma porrada de gente para Moisés conversar. Aí, chegamos no Monte Sinai. E o Monte Sinai é onde vai acontecer, é tanta coisa, que simplesmente eu fiquei, assim, arrepiado de poder estudar tudo isso, sabe? Tudo que aconteceu aqui. Então, depois de 3 meses de caminhada, né? Aí o povo chega no Monte Sinai. Né? Aonde que vai acontecer o quê? A promessa da aliança. Não sei se vocês repararam, mas quando Deus se dirigia a Abraão, ele nunca se revelou a Abraão. Ele veio se revelar apenas a Moisés. Né? Quando Moisés fala assim, quem é você? Ele fala assim, eu sou o que sou, eu sou Deus e tal, tal, tal. E é lá no Monte Sinai, aonde que ele vai ter, onde que o povo vai ter o primeiro contato, onde que ele vai se revelar para o povo.
sabe? Eu achei linda essa parte, né? Porque, assim, ele chega no Monte Sinai e ele constitui novamente, né? Assim como fez com Abraão, com Isaac, Jacó, ele constitui o seu povo uma nova aliança. Só que nessa nova aliança que ele faz, ele literalmente constitui a sua igreja, o seu povo. Ele fala para o povo assim, vocês são meu povo eleito. Aí Moisés sobe no monte, conversa com Deus e Deus pede para ele conversar com os anciões, né? Dá algumas leis, algumas regras e pede para que Moisés conversasse com os anciões. Os anciões falam assim, não, a gente aceita o que Deus falou. Aí Deus vem e fala assim, não, vocês são meu povo eleito. Então, Deus tinha essa necessidade de que o povo acreditasse em Moisés, sabe? Porque Deus via o tanto que o povo estava murmurando e desconfiando de Moisés, ele tinha essa necessidade que o povo acreditasse em Moisés. Ele fala assim para Moisés, não, eu vou vir e vou falar diretamente com o povo para que eles acreditem em você. Então, Deus vem e fala assim, não, fala para o povo se preparar, o povo se purificar durante 3 dias, faz uma barreira em volta da montanha para que o povo não suba, né? Apenas os anciões podem ir ao monte, mas não pode subir, né? Se o povo quiser falar alguma coisa, deve transmitir para os anciãos. E ele estipulou toda essa regra, porque o que ele ia fazer naquele momento era algo extraordinário. Eu não consigo nem imaginar. Ele ia simplesmente se revelar ao povo, né? E realmente no 3º dia, o povo acorda de manhã, tem uma forte tempestade com raios, trovoadas, e o povo acorda cedo assim, aquele tempo fechado, o monte fumegando, porque Deus tinha descido no monte com forma de um redemoinho de fogo. E Moisés fala para o povo, só sai, porque é o Senhor. É o Senhor que está vindo. E nisso, um forte som de trombeta, né? Moisés sobe até o morro. Aí Deus reforça para ele, fala assim, ó, fala para o povo não subir. Fala para o povo não se aproximar da montanha, porque se ele se aproximar, deve ser morto. Né? Aí Moisés fala com ele, fala assim, mas o Senhor falou para não subir, então o povo não vai subir. E aí Deus fala assim, não, mas desce e fala de novo, porque eu conheço o povo e o povo é testa de ferro. Desce e fala com esse povo. Aí Moisés desce, conversa com o povo, explica tudo que vai acontecer. E Deus começa a falar. Ali entrando no capítulo 20, né, Deus começa a falar com o povo sobre os 10 mandamentos, né? Que a gente conhece, né? Eu esqueci agora o nome. É isso mesmo. Deus começa a falar com o povo. Deus começa a explicar, o nosso tempo ser curto, eu não vou me focar muito nos 10 mandamentos, não vai estender muito. Mas tinha 2 que eu queria poder focar um pouco, que é o primeiro mandamento. E ele fala assim, então Deus pronunciou todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti esculturas, nem figura alguma do que está acima, nos céus, embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Por quê? Porque a gente tem que estudar muito bem as passagens, para a gente não sair falando asneira, né? Porque Deus fala aqui, fala assim, não terás outros deuses diante de minha face, não farás de ti escultura, nem figura alguma. Né? Por que ele fala isso com o povo? O povo de Israel ficou muito tempo no Egito, cerca de 400 anos. Então, o que aconteceu com esse povo? Né? O que acontece quando você fica muito tempo num lugar? Digamos assim, você é paranaense e muda para o Rio, começa a falar arroz, né? Começa a falar biscoito. Então, o povo israelita começou a absorver a cultura dos egípcios. Dentro dessa cultura, também a sua religião. Então, assim, o povo israelita tinha absorvido muito a religião. Então, quando ele fala aqui, né, sobre as esculturas, né, eu queria pegar só 3 deuses egípcios que são bem conhecidos, que é Horus, Anubis e Sobek. Ele fala aqui, Horus era um deus, não sei se vocês já viram a cultura egípcia, né, os deuses egípcios,
mas era um Deus com cabeça de falcão. Então, não farás escultura, nada que estás acima dos céus ou debaixo, sobre a terra. Não sei se você viu o deus Anubis, mas o deus Anubis é um deus com cabeça de cachorro. E ele continua falando assim, nem os que estão abaixo da terra, nas águas. O deus Sobek, da cultura egípcia, ele tem cabeça de crocodilo. E não sei se você já viu aquelas de frente, o sarcófago, essas coisas, bem da cultura egípcia. Eles tinham grandes esculturas dos seus deuses. Então, eles cultuavam esses deuses por forma realmente de escultura. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti esculturas nem figuras. Ele está falando sobre isso, sobre essa cultura que o povo egípcio absorveu, sobre aquele distanciamento da aliança de Abraão, né, e aquele aproximamento da cultura egípcia, né, dos deuses egípcios. E isso a gente vê durante todo não só Êxodos, mas todo ali os primeiros livros, eu esqueci o nome que fala, gente. Os Pentateucos. É, isso daí mesmo. Obrigado. Mas você vê que foi difícil de você tirar essa cultura deles, né? Porque mais lá pra frente eles fazem um bezerro, falam assim, esse é o seu Deus e tarará. Você vê que foi difícil tirar isso. É por isso que Deus está colocando isso, por isso que Deus foca muito nisso. E o outro mandamento que eu queria focar, porque assim, aqui fala assim, lembre-se de santificar o dia de sábado. Trabalhará durante 6 dias e fará todas as tuas obras, mas no 7º dia, que é um dia de repouso, de honra ao Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. O que virou para nós, né, o que se transformou é guardar domingos e festas, né? Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, porque assim, quando Cristo vem, ele vem para mudar mesmo, né? Ele fala assim, que ele veio para transformar a igreja. Até lá em Marcos, né? Ele fala assim, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? E ele fala assim, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado, né? Então, Cristo veio para transformar essa igreja, né? E é por isso que, tipo assim, que mudou, né? Tipo, hoje o dia santificado ao Senhor é o domingo. Então, eu queria focar mais nessas duas. E ali entramos no Código da Aliança, onde que Deus vai instruir Moisés sobre a sua cultuação, né? Ele falou, perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Assim, depois que Deus falou, né, falou sobre os 10 mandamentos ali e tal, o povo pediu para Moisés falar com ele, né? Ele falou assim, fala você através de Deus, né? Porque se a gente escutar a voz de Deus, eles ficam tanto medo, falou assim, se a gente escutar a voz de Deus, a gente morre, né? Então fala você através de Deus, né? Que você venha falar-nos através de Deus. Então, assim, o que Deus tinha projetado, né, aconteceu, né? Que era que o povo acreditasse que Moisés era literalmente o porta-voz de Deus, né? Aí entra aí o Código da Aliança, onde que Deus fala para Moisés como é que deve ser cultuado, né? Como é que deve proceder os cultos a Deus, né? Que ele pede para que Moisés construa um altar de uma rocha que não foi talhada e tal. E daí entra no capítulo 21. Aqui aí Deus começa a falar, né? Ele deu as leis e começa a falar como é que deve ser aplicada essas leis. Vou focar só em algumas coisas que chamam a atenção, né? Que nem, por exemplo, do direito dos escravos, porque assim, me chamou muita atenção, porque assim, como é que pode um povo que acabou de ser liberto da escravidão tivessem escravos, né? Tipo, é uma coisa assim, nexo, né? Só que o escravismo, né, era uma prática muito, muito comum naquela época. Só que o que Deus vem mostrar? Que, ao contrário da escravidão dos egípcios, que era uma escravidão sem escrúpulo, né? Tipo, se você pertencia a um senhor, tipo, aquele senhor podia fazer tudo que quisesse com você, né? Desde de matar, ou vender, ou torturar, aquele senhor podia fazer tudo com você. E aqui, Deus vem mostrar, tipo,
a gente sabe que uma revolução não vem da noite pro dia, né? A escravidão estava presente na nossa vida até poucos tempos atrás. Então, assim, Deus vem mostrar que o povo israelita foi, tipo, o primeiro a começar a conceder direitos para escravos. Então, assim, começa a colocar ali algumas coisas que os seus senhores não podiam fazer. Por exemplo, assim, se você maltratar o seu escravo a ponto, tipo assim, dele sofrer alguma lesão, ele deve ser liberto, né? Esse escravo deve ser liberto, né? E tem algumas leis ali que ele coloca, né, legalizando a escravidão, digamos assim, né, entre aspas, e dentre outras leis, né, leis sobre alguns crimes que acontecessem dentro do acampamento, né, conforme esses crimes, as suas punições também. Aí chegamos ao capítulo 22, né, que continua um pouco a respeito das leis, fica sobre as leis e as morais religiosas. Dentro dessas leis eu achei uma que eu achei interessante, porque assim, tem uma das leis que fala assim: não amaldiçoará Deus e nenhum do príncipe do teu povo. Eu achei interessante porque fala assim: não amaldiçoará Deus, mas, pô, daí é óbvio, né? Mas ele fala assim: nenhum príncipe do teu povo. Sabe, quando a gente tá chateado, né, com alguma autoridade da igreja, né? Às vezes a gente não concorda com o pensamento de um padre, de um bispo, né? A gente não concorda com o pensamento do Papa, e a gente começa aquela perseguição, entre aspas. A gente começa, tipo, aquela cultura do cancelamento, né? A gente começa a cancelar alguns líderes religiosos, né? A gente começa a cancelar a CNBB, né? Começa a cancelar o nosso Papa e tal, por não concordar com alguns pensamentos. Só que isso é, tipo, dentro da igreja é normal, tipo, a gente não concordar. Mas ele fala que, né, não amaldiçoará nem Deus e nenhum do príncipe do seu povo, sabe? Nenhum consagrado, né? Até que, eu acho que, não sei se é Davi que fala, mas ele fala assim: ai de mim se eu levantar a mão sobre um consagrado de Deus. Por mais que ele não concordasse do que estava acontecendo, ele não levantaria a mão porque é um consagrado de Deus. E isso acontece muito no nosso dia a dia hoje. Aí ele vem falar aqui sobre o ano sabático, né? Sobre descansar durante 6 anos, depois deixar um ano até descansar. E ele faz aqui, né, a implicação da Páscoa, né? Quando ele fala sobre as festas religiosas, né? As leis a respeito das festas religiosas. Né, que ele fala como deve se proceder, na época ele fala aqui, né, a festa dos pães ázimos, né, só que a gente sabe, né, que é a Páscoa. Aí vem a conclusão da aliança, que Moisés escreve todas essas leis num livro, aí desce, conversa com os anciões, né, com o povo, e o povo aceita aquelas leis ali. Então Moisés faz um sacrifício em oferenda e crava aquelas leis ali dentro do acampamento que viria a ser a lei da nossa vida, né? A lei que rege todo o nosso dia a dia. E depois Deus pede, né, para que Moisés suba até o monte com os anciões ali do povo, né? Que é Arão, dentre outros. Mas que o povo não entrasse na nuvem ali com ele, né? Que o povo, tipo, ficasse no pé do monte ali, que os anciões ficassem no pé do monte, e ele chamou apenas Moisés, onde que ele iria entregar as tábuas da lei para Moisés, né? E ali Moisés ficou durante 40 dias. E é isso. Agora eu deixo com o meu amigo Cacarô. Gente, até que vocês querem comentar alguma coisa, questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Só falar que Deus é incrível, perfeito, tudo. Eu sempre comentei com o Caio que eu achava muito legal que Deus sabia até a medida das coisas, né? Aí eu falo a medida literalmente, literalmente a medida, tipo, do altar que ele queria, tudo do jeitinho que ele quer, né? E sobre o pão do céu, eu nunca tinha reparado, não sei se era um surto da minha vida, que eu nunca tinha prestado atenção, mas eu sei que eu achei o máximo. E como, né, a gente ser desobediente com Deus, Deus fala assim: vai ser desobediente comigo? Pois vai acontecer, né? Você falou assim, ele falou: pois não guarde o pão, como que você pode? Daí você vai lá
igual ele desobedece a Deus, Deus vai lá e não necessariamente por mal, mas como se fosse o pai ou uma mãe mesmo, né? E, enfim, é isso. Só exatar que ele é muito perfeito em tudo que ele faz. Eu acho que é legal essa parte dos pães, porque é uma forma do povo também mostrar a Deus que eles confiam na providência de Deus, né? Durante todo aquele tempo que eles vão estar nessa caminhada, é uma forma do povo mostrar a Deus que eles estão entendendo que aquele Deus é o Deus verdadeiro, que ele está ali para poder levar eles até a terra prometida, libertar da escravidão, e que é para eles confiarem 100% nisso, né? Que esperar o outro dia para poder chover de novos pães é uma forma deles mostrarem isso a Deus, que eles estão ali para poder confiar nessa providência que ele tem com o povo, né? Mas eu acho que isso que a Julia falou é legal também, porque isso acho que às vezes acontece com a gente também, né? A gente escuta de Deus, a gente sente de Deus, por exemplo, que nós recebemos, sei lá, um milagre, uma cura relacionada a algo, e aí no dia seguinte a gente já não tem mais tanta certeza assim, é igual a questão dos pães, né? Então, tipo assim, recebi, mas eu não tô com tanta certeza se amanhã vai ter de novo, então eu vou dar aquela escondida. Então, isso acontece muitas vezes com a gente, né? Tipo, a gente sabe que Deus, tipo, fez algo na nossa vida. Mas aí chega no amanhã a gente fala, putz, será que vai, tipo, fez mesmo? Ou será que foi só para aquele momento? Deus, a gente já sabe que Deus, tudo que Deus faz é perpétuo, né? Então, se ele realizou algo, realizou uma cura e tudo mais, isso vai, tipo, vai continuar sendo dessa forma. Mas a gente sempre se questiona no dia seguinte, putz, será que foi mesmo? Será que é assim mesmo? Será que não foi uma coincidência? E talvez foi isso que eles pensaram, né? Tipo, putz, veio hoje, mas será que amanhã o pão vai estar de novo? É muito que a gente vive ainda hoje em dia, né? Sim, e por isso que Moisés sempre ficava reafirmando. Mesmo quando falou, ô Moisés, fica tranquilo aí, pega a vara e abre o mar, que vocês vão passar, que vocês vão ser libertos. E eu me enxergo muito nessa situação. Na Páscoa, quando a gente estava numa outra vigília ali, eu fui compartilhar um pouquinho nessa parte de Êxodo e eu conversei com eles que realmente é isso que a gente vive, é isso que eu vivo praticamente todos os dias. É um grande tapa na minha cara. Bom, gente, fiquei responsável por falar do capítulo 25 até o final aí do livro de Êxodo. E antes da gente começar a falar sobre ele, queria ter uma conversa com vocês sobre esse final do livro, né? Para quem leu aí e conseguiu acompanhar com a gente a leitura do livro de Êxodo, pode perceber que ele é um pouco repetitivo, né? O livro em si. Ele fala primeiro sobre... É uma conversa de Moisés com Deus, revelando a Moisés como era para ser feito um santuário que ele queria, e depois o povo construindo esse santuário, né? Para não ficar repetindo, falar duas vezes sobre as duas coisas, eu vou dividir esse final do livro de Êxodo em 3 partes e eu vou juntar 2 para poder explicar para vocês. Qual que é essa sequência? Do capítulo 25 ao capítulo 31, é Deus revelando a Moisés como ele deseja que Moisés construa um tabernáculo para ele poder habitar no meio do povo. Do capítulo 32 ao capítulo 34, a gente vai conversar um pouco sobre essa aliança que Deus fez com o povo e o que isso aconteceu por conta disso. E o final do livro é essa construção do tabernáculo. Eu vou juntar essa construção do tabernáculo e a planta do tabernáculo e vou falar de uma vez só sobre as duas para não ficar repetitivo para vocês. E vou começar falando sobre essa aliança. O que acontece, né? O Erso disse que Moisés subiu ao monte novamente e ele ficou naquele monte durante 40 dias e 40 noites, né? Só estava ele naquele monte, o povo não podia subir lá e nem os anciões. Nesse tempo em que Moisés ficou lá em cima, era o tempo em que Deus estava dando ordens para Moisés de como ele queria que ele construísse um santuário para ele. Deus tinha o desejo naquele momento de poder habitar no meio do povo, de ser presente ali no meio do povo, né? Como o Erso comentou, o povo começou a entender que Moisés era a ligação que eles tinham com Deus, né? Tudo que eles precisavam, eles falavam com Moisés e Moisés falavam com Deus. E nesse momento, Deus deseja estar no meio do povo, para que o povo consiga ver ele lá no meio, né? Então ele conversa com Moisés e ele fica durante esse tempo todo explicando para Moisés sobre como ele desejaria que fosse esse santuário, que foi como a Júlia comentou. Deus fala para Moisés de formas detalhadas, assim, de um nível de como ele queria aquilo que chega a ser impressionante. Ele fala as medidas, ele fala a altura, ele fala o tipo de tecido, ele fala a cor, ele fala tudo que Moisés precisava fazer. Só que enquanto Moisés estava lá em cima no monte, o povo estava lá embaixo. E chegou um momento em que o povo começa a ficar meio assim, porque
Era Moisés que era o líder deles, que estavam ali para poder guiar eles naquele tempo, para poder levar eles até a terra em que eles tinham prometido. E isso, eles começam a ficar um pouco desesperados por conta disso, ao ponto de chegar até Araão e falar assim: meu, o que aconteceu com Moisés que ele nunca mais voltou? Ele subiu lá em cima. Deve ter morrido, deve ter não sei o que. Eles começam a criar muitas suposições sobre o que tinha acontecido com Moisés e até tentando jogar em cima deles uma forma de, Moisés abandonou eles e até mesmo Deus tinha abandonado aquele povo naquele momento. E eles chegam para Araão e falam assim: mano, faz pra gente um Deus, porque a gente precisa de ter um novo líder. A gente quer que esse Deus presente na nossa vida novamente. E aí Arão fica sem entender um pouco, mas ele faz aquilo que o povo tinha pedido. Ele pede pro pessoal juntar todas as joias que eles tinham com eles, e eles constroem um bezerro de ouro. E a Bíblia fala que após essa construção dos deuses de ouro, eles vão lá e eles festejam para aquele Deus de ouro, eles adoram aquele Deus de ouro. E aqui, mano, chega aquele ponto em que o Erso frisou muito, que é sobre o primeiro mandamento, sabe? O primeiro e o segundo mandamento. Há tempos atrás, eles tinham concordado com Moisés que eles iam seguir tudo aquilo que Deus tinha passado para eles. Eles tinham concordado com Moisés que eles iam seguir todas as orientações que foram passadas, e aqui eles fazem essa quebra, mano. E o pior, eles pedem para ter um Deus visível aos olhos deles. Mas, Deus tá ali na montanha, sabe? Ele tá ali falando com Moisés. A Bíblia fala que a nuvem encheu a montanha para poder conversar com Moisés. Ele entra dentro da nuvem. Então, se eles olhassem para a montanha, eles conseguiriam perceber que Deus estava ali, sabe? Que a presença de Deus estava ali. E não é como eles não conhecessem isso, porque durante Êxodo e durante Gênesis, a gente percebe que Deus sempre orientava o povo por meio das nuvens, né? Ele aparecia para poder guiar o caminho. Então, assim, eles sabiam que aquela nuvem representava a presença de Deus. Mas ainda assim, eles preferiram criar para eles uma estátua para eles poderem adorar, quebrando totalmente aquela aliança que eles tinham acabado de fazer com Deus. E enquanto eles estão lá em cima conversando, exatamente, sem falar que quando Deus falou com eles, eles sentiram medo daquele momento. Então, eles sabiam que a presença de Deus estava ali, sabe? Mas eles queriam porque queriam ter esse momento. É claro que a gente precisa lembrar aqui que quando eles ainda não tinham aquela ideia daqueles costumes egípcios, né? E eles até tentam, até depois Arão fala que ele tentou depois com aquele bezerro de ouro levar a festividade para Javé, né? Para o Deus verdadeiro. Mas dando uma pesquisada, né? A Bíblia ali usa a palavra festa, né? Que eles fizeram uma festa em frente ao bezerro de ouro. Mas em outras traduções isso pode ser entendido como uma brincadeira ou como uma forma de zombar, sabe? Então era como eles estivessem tirando sarro do Deus verdadeiro por meio daquele bezerro de ouro. E enquanto Deus está lá em cima conversando com Moisés, ele já sabia isso que tinha acontecido e ele fica irado naquele momento. Toda a ira de Javé vem sobre ele naquele momento e ele fala para Moisés: me deixe sozinho, que a minha ira está me consumindo e eu quero acabar com o meu povo mais uma vez, porque eles quebraram a aliança que acabaram de fazer comigo. E nesse momento é muito importante a gente entender uma coisa. Quando Deus fala isso para Moisés, ele até fala: eu vou acabar com o meu povo e eu farei de você uma grande descendência. Para Moisés. Só que isso não era a promessa, né? A promessa era fazer todo o povo de Israel, todos os filhos de Abraão serem essa descendência que Deus estava falando. E naquele momento, né, com toda aquela ira, Deus fala: eu vou acabar com o meu povo e farei de você, Moisés, a minha descendência. Mas nesse momento, Moisés ele começa a interceder por aquele povo que estava lá, sabe? Ele começa a rezar para Deus e falar para Deus, não... Vamos com calma, a gente sabe que você não é esse Deus, que você vai acabar com o povo que você acabou de libertar do Egito e prometeu que eles chegariam até a terra prometida. Não, vamos tentar de novo, né? E aí ele conversa com isso e Moisés, depois desse tempo, Moisés desce lá para baixo para poder conversar com o povo. E quando Moisés chega lá e ele vê tudo aquilo que estava acontecendo, o pessoal dançando em volta do bezerro, eles adorando o bezerro, Moisés chega lá e ele joga no chão todas as tábuas da lei que Deus tinha acabado de dar para ele, sabe? Ele acaba com tudo, ele destrói tudo aquilo lá, como uma forma de poder mostrar que aquele povo tinha quebrado a aliança que fizeram com Deus, sabe? Então Moisés quebra as tábuas da lei naquele momento com o povo, e ele dá um sermão na galera e fala assim: todos aqueles que foram idólatras, que sejam mortos nesse momento, né? E aí a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas foram mortas, que estavam adorando ao bezerro de ouro. E depois disso, né, Moisés ele sobe novamente ao monte e ele começa a rezar a Deus pedindo essa intercessão novamente de Deus. É legal a gente entender aqui que nesse momento Moisés ele abriu mão de que Deus queria oferecer para ele, sabe? Que a descendência de Moisés fosse o novo povo eleito.
Ele abre mão disso porque Moisés tinha muito amor pelo povo mesmo ainda, sabe? Ele ainda amava muito aquele povo. Então ele sobe até lá novamente para pedir para Javé perdoar os pecados daquele povo cabeça dura que não sabia o que fazer, para eles continuar com isso. E aí Javé perdoa esses pecados, mas ele fala que ainda serão punidos aqueles que forem pecadores mais pra frente, né? E Moisés consegue essa conversa com Deus, essa intercessão, para poder ajudar o povo que tinha feito caca lá atrás. E aí Deus fala para Moisés continuar a sua viagem, né, em direção à terra prometida. Na verdade, é em direção à terra onde corre leite e mel, né? E Deus fala para Moisés que nesse momento ele não estaria no meio do povo andando com eles, porque senão ele não ia aguentar e ele iria matar o povo, porque ele ainda estava com muita raiva do que eles tinham feito. Então Deus ele fala para eles irem, mas ele não ia andar com eles. E ele pede para Moisés falar para o povo deixar para trás todo tipo de joia que eles carregavam, porque foi por meio das joias que eles fizeram esse bezerro de ouro, e era uma forma de deixar para trás essa forma, né, de adoração, que era construir estátuas por meio de imagens, de estátuas. Deixar tudo isso para trás para que isso não voltasse a acontecer, porque Deus sabia que o povo ainda tinha uma cabeça dura, que o povo ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele fala com isso com o povo. Depois de fazer isso, né, eles param novamente a sua viagem, e é um momento em que, para quem tá meio perdido aí, eu tô lá no capítulo 32, acho que agora vai lá pro 33. Eles param novamente, né, a sua marcha, e Moisés ele tem a sua tenda fora do acampamento deles, e nessa tenda Moisés conversava com Deus face a face, né? Ele dialogava com Deus face a face. Moisés ele intercede novamente a Deus, pedindo para que Deus continue no meio deles naquele momento, porque não faria sentido para aquele povo continuar uma viagem sem o Deus verdadeiro ao lado deles, sabe? Tudo começou com o Deus verdadeiro para eles poderem seguir essa viagem. Então não faria sentido eles continuarem se não fosse ao lado do Deus verdadeiro. E Deus ele concede isso para Moisés, esse pedido de Moisés. Essa parte foi a parte que eu mais demorei para poder fazer para esse resumo, porque foi um pouco complicado achar explicações para ela, sabe? E as que eu achei eu queria ler para vocês, que está no Catecismo da Igreja Católica. Eu queria ler para vocês uns 2 parágrafos, só para a gente poder entender um pouco melhor tudo isso. Se alguém tiver aí do lado e quiser abrir, tá lá no parágrafo 2576. Fala assim: Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com outro. A oração de Moisés é típica da oração contemplativa, graças à qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e longamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvi-lo e implorá-lo, e descendo ao povo para lhe repetir as palavras de seu Deus e guiá-lo. Toda a minha casa lhe está confiada, falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas. Pois Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. E para completar, lá no parágrafo 210 e 211, fala assim: Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e Deus de compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino, eu sou ou ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar o seu próprio filho ao dar sua vida para libertá-los do pecado. Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiveres elevado o Filho de Deus, então sabereis que eu sou. Então, esse momento em que Deus escuta essa intercessão de Moisés e ele concede ao povo essa oportunidade de poder ter Deus presente no meio dele, é uma forma de Deus mostrar toda aquela compaixão e amor que ele tinha, porque ele sabia que o povo era pecador, eles sabiam que o povo ia pecar de novo, que o povo ia errar de novo, mas ele queria estar no meio desse povo para poder ensiná-los e para poder guiá-los nesse tempo. E aí Deus pede para Moisés separar novamente 2 pedras, e aí ele sobe de novo no alto da montanha, e Deus ele escreve novamente ao povo as tábuas da lei, e ele reconstrói essa aliança com eles. E é sempre bom lembrar que quando Moisés ele falava com Deus, o rosto de Moisés ele resplandecia de uma forma assim inimaginável, sabe? A ponto que ninguém conseguia olhar para ele, porque
Moisés conseguia olhar para toda aquela glória que Deus tinha para oferecer e aquilo ficava escancarado no rosto de Moisés. Após essa treta que o povo de Israel conseguiu fazer com Deus, toda essa quebra de aliança, Deus reafirma novamente essa aliança para eles e ele pede para que o povo construa o tabernáculo, sabe? Ele pede para Moisés descer e ali construir o tabernáculo que ele tinha pedido. É legal a gente entender que lá no capítulo 35, quando Deus fala para Moisés isso, ele fala que o tabernáculo deveria ser construído no dia 1º do mês do 2º ano. E a gente lendo assim, a gente não entende nada do que isso quer dizer, né? A Bia comentava lá no começo que quando o povo foi liberto, né? Que ele começou a libertação do povo do Egito, Deus fala que aquele mês era um mês especial. E é a partir daquele mês, a partir da libertação do povo do Egito, que os israelenses começam a contar o tempo, sabe? Começam a contar o ano deles. Para nós, esse primeiro mês seria mais ou menos assim em torno de março e abril. Não seria janeiro como a gente está acostumado. Então ele fala que o tabernáculo deveria ser construído no 1º dia do mês do 2º ano. Então, tipo, tinha já passado um ano de tudo isso que tinha vivido. E aí no 2º ano da libertação, no 1º mês, eles deveriam construir o tabernáculo. E aí a gente entra no tabernáculo, né? O que é o tabernáculo, que a gente tanto ouve falar. E admito que quando eu li, é até um pouco confuso a gente entender o que é o tabernáculo, porque tem muitas medidas, tem muitas informações, e ainda por cima aparece 2 vezes a mesma informação, que buga mais ainda o nosso cérebro. Então, para a gente poder entender certinho o tabernáculo, eu vou explicando parte a parte, as partes do tabernáculo, para a gente poder entender tanto o que era ele e o que ele representa para a gente no hoje em dia, né? O que é o tabernáculo para nós hoje em dia. Tá, é importante a gente entender também que o tabernáculo, ele era uma construção muito rica, sabe? Tinha muita coisa. E muita coisa de valor também. E tudo isso foi construído com doações que o povo foi dando a Moisés para poder fazer essa construção. E a Bíblia, ela tem que deixar claro algumas vezes que o pessoal doava de boa vontade para Moisés poder construir isso, sabe? Não era algo imposto para aquele povo doar. Eles doavam de boa vontade e de forma muito generosa também. Até que chega um ponto em que os operários que estavam fazendo isso falam para Moisés, fala para o povo parar de doar porque já deu, já está o suficiente. Não é mais necessário que o povo doe. E aí Moisés comunica a eles e eles param de doar. Como eu tinha comentado, no capítulo 25 ao capítulo 31, Moisés recebe de Deus como deveria ser construído o tabernáculo, todas as medidas e tudo o que deveria ser feito. No final do capítulo, no capítulo 35 ao 40, é o pessoal construindo as partes do tabernáculo. Ainda não é a construção dele como a gente está vendo no vídeo. É as partes separadas desse tabernáculo, né? E o capítulo 40 é Moisés mesmo construindo o tabernáculo, né? Pelo que dá para entender aqui, a primeira vez que o tabernáculo é construído, é Moisés quem constrói, né? Já está tudo pronto, ele que vai montando o tabernáculo naquele povo. Para ficar fácil para a gente entender, eu vou seguir a ordem que Moisés construiu, porque é a ordem que o povo deveria construir sempre que ele era desmontado. É importante a gente lembrar que, para quem leu o capítulo ou para quem não leu, todas as peças do tabernáculo, elas podem ser desmontadas para poder carregar. Porque a gente precisa lembrar que eles ainda estão no deserto, eles ainda estão a caminho da terra onde jorra leite e mel. Então, esse tabernáculo ele deveria ser desmontado, levado até o próximo passo e sendo remontado. Então, a gente percebe que todas as partes possuem alças para carregar, as que são mais pesadas, ou são tecidos que dá para poder dobrar e carregar. Então, é tudo feito para que pudesse ser desmontado e montado novamente. E aí, vamos lá. No capítulo 40, Moisés constrói. Lá no versículo 16. Moisés fez tudo conforme Javé lhe tinha ordenado. No dia 1º do 1º mês do 2º ano, construíram o santuário. Moisés construiu o santuário, colocou as bases, fixou as tábuas com as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário e colocou por cima a cobertura da tenda, conforme Javé lhe tinha ordenado. Essa primeira, antes de entrar nisso, quero que vocês reparem, é um desertão, o local, e o tabernáculo, ele ficava no centro da onde eles estavam fazendo a sua morada nesse tempo. Então, o centro do acampamento era o tabernáculo. E em volta do acampamento, eles montavam as suas tendas. Sendo que à direita tinha 3 tendas principais. Atrás tinha 3 tendas principais. Do lado esquerdo, 3 tendas principais. E na frente, 3 tendas principais. Isso representando as 12 tribos de Israel.
Então, aqui fora dessa cortina aqui branca, existia o acampamento em si. E aqui dentro era todo o tabernáculo, que ficava no centro daquele lugar. Essa primeira parte que Moisés constrói é essa parte aqui do meio, que a gente chama de santuário. Santuário ou tenda da reunião. É esse espaço grandão. Ele é dividido em 2 ambientes, que a gente vai conversar um pouco mais pra frente. Aqui nesse santuário, ele é composto por algumas partes. Ele era composto por 4 cortinas. A de dentro era a mais bonita, que era feita de linho fino retorcido, de cor púrpura vermelha e escarlate, com querubins bordados. Depois dela tinha uma que era com uma cobertura de pelo de cabra. A próxima, a terceira, era com uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho. E a por cima, por último, que cobria tudo, ele era feita com uma cobertura de couro, ou em outras traduções falam que era couro de texugo, que é um bicho do mar lá que eles tinham. Então ele era formado desse jeito. Aí, após isso, Moisés colocou o documento da aliança na arca, colocou os varais na arca e a placa de ouro em cima da arca. Introduziu a arca no santuário e colocou véus para ocultar a arca da aliança, conforme Moisés lhe tinha ordenado. Como eu tinha comentado, o tabernáculo era dividido em 2 ambientes. O primeiro ambiente, ele representava o lugar santo. E o segundo ambiente representava o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, que é o que Moisés constrói primeiro, ficava a Arca da Aliança, totalmente de ouro, onde ficava guardado o documento. O que é esse documento que ele fala? Ali dentro se guardava as tábuas da lei, um jarro com o maná e o cajado de Araão. Aí por cima existia uma tampa, que é chamada de propiciatário. E em cima dela tinha esses 2 querubins que eles ficavam olhando para o centro dela. Esse propiciatário que é falado aí é o lugar onde Deus falava com o sumo sacerdote. A única pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Ele entrava ali, ele fazia um sacrifício lá fora, ele aspergia sangue sobre esse lugar para fazer uma expiação do pecado do povo. Isso só era feito uma vez por ano. Então, de uma vez por ano, esse sumo sacerdote poderia entrar neste lugar, fazer essa aspersão de sangue do sacrifício sobre o altar, para que o pecado de todo o povo de Israel fosse perdoado naquele momento. Então ele fazia isso pelo povo, né? Após isso, para poder dividir o Santo dos Santos e dividir o santo lugar, existia um véu. E atrás desse véu, né, no santo lugar, existiam 3 coisas, 3 objetos. Esses 3 objetos aqui. Aqui, uma coisa que é importante a gente lembrar. A entrada do tabernáculo ficava para onde o sol nasce, ou seja, que é no leste. E quando você entrava, do seu lado esquerdo ficava o candelabro com 7 pontas, que era do lado sul. E do lado direito ficava a mesa dos pães, ficava do lado norte do santuário. Nessa mesa se colocavam 12 pães, né? 6 de um lado e 6 do outro, que também representavam as 12 tribos de Israel. E à frente ficava o altar do incenso. Ele possuía também 4 pontas e era colocado incenso ali para poder ficar um cheiro agradável naquele lugar. No candelabro, eles usavam um azeite específico para poder acender ele. E durante todo o dia eles iam lá para poder deixar essa luz acesa. Por quê? A gente precisa entender que naquele momento não existia janela naquele lugar, então ficava muito escuro. Então esse candelabro era aquela luz que iluminava todo esse ambiente. E a mesa também, os pães para poder representar, que também era uma... Depois de um tempo, os sacerdotes poderiam comer desses pães. Aí após isso, deixa eu ver aqui. Tá. Depois a gente vai lá para fora do tabernáculo. Depois de ter feito o Santo dos Santos, depois de ter feito o santo lugar, é colocada essa cortina na frente do santuário. Também era feita com linho fino, nas cores púrpuras, azul e violeta. E fora deste local, era colocado esses 2 últimos objetos. A bacia de bronze, que ficava entre a tenda da reunião e o altar dos holocaustos, que é esse aqui do fundo, que também existiam 4 pontas nele. E eles ficavam do lado de fora. E todo esse lado de fora do tabernáculo era chamado de átrio do tabernáculo. Nesse ambiente aqui de fora, qualquer pessoa, com raríssimas exceções, poderia entrar aqui dentro. No santo lugar, que é aonde ficava o candelabro, a mesa e o altar de incenso, só poderia entrar os sacerdotes. E no Santo dos Santos, só uma pessoa tinha autoridade para entrar ali dentro, que era o sumo sacerdote, e ainda por cima só poderia entrar uma vez ao ano naquele lugar. Por quê? O Santo dos Santos é onde Deus habitava. É onde a presença de Deus mesmo habitava no meio do povo.
Então era muito restrito para poder entrar ali dentro. A gente precisa conversar sobre mais duas coisas, que é sobre o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles tinham uma roupa específica para eles, que eu vou tentar resumir aqui para não demorar muito, mas depois vocês podem ler lá na Bíblia, que é muito bem detalhado, sabe? É muito fácil de entender, mas eu vou explicar aqui para vocês. Araão, ele foi escolhido por Deus para ser um sumo sacerdote. Ele usava uma roupa diferente dos sacerdotes, né? Araão era o sumo sacerdote do lugar e os seus filhos eram os sacerdotes, que era quem poderia entrar no santo lugar. As roupas de Araão, quando ele tinha que entrar no Santo dos Santos, ela era composta por um efode. Ele possuía duas ombreiras aqui, e nessas ombreiras existiam duas pedras. E nessas pedras eles cravaram os nomes, né, dos filhos de Israel também, 6 de um lado e 6 do outro, e colocavam em volta dela uma borda de ouro. Aí depois ela descia com um cordão, e nesse cordão ele segurava um peitoral, que era um lugar onde existiam 12 pedras, e nessas pedras, assim, cada uma tinha também um nome de uma tribo de Israel por ano de nascimento. Então ele vestia esse efode, que era tipo uma ombreira aqui, ele descia e segurava o peitoral. E embaixo disso tudo ele tinha um manto, que era uma das primeiras roupas que eles vestiam. E esse manto ele tinha nas suas bordas tipo umas campainhas de ouro, né? E existem diversos significados para isso, mas o que eu acho que me chamou mais atenção é que quando ele entrava nesse lugar, fala assim, quer ver? Um ministro que entra na sala do rei sem aviso está sujeito à pena de morte. Da mesma forma, antes de retirar-se, deve pedir a licença do rei. Os sinos e romãs do manto do sumo sacerdote produziam som. Este som era como se fosse um aviso quando o sumo sacerdote se dirigia e se retirava do local onde trabalhava no templo. Então, quando ele entrava lá dentro, era como se fizesse um pouco de barulho esses sinos, para poder avisar o rei que ele estava entrando e poder avisar que ele estava saindo também. E de uma forma também, talvez, eu vi algumas explicações falando, que era uma forma também de avisar o povo que ele estava entrando dentro do lugar sagrado. E para fechar a roupa de Araão, ele usava um turbante na cabeça, e aqui em cima ele tinha um sinal da consagração, que era feito de uma forma de uma flor, e era como se ele estivesse carregando com aquilo todas as culpas do povo de Israel ao entrar naquele lugar. E as roupas dos sacerdotes era algo mais simples, né? Era um manto branco, eles usavam um cinto na cor púrpura também, e um turbante. Só que, para eles poderem fazer isso, né, de entrar no santo lugar, entrar no Santo dos Santos, serem escolhidos para ser sacerdotes, eles precisavam se consagrar. E essa consagração ela acontecia de algumas etapas. Era necessário que eles pegassem um bezerro e 2 carneiros, também todos sem defeitos e sem manchas, e eles iam até a frente da tenda de reunião para poder lavar as suas mãos da bacia de bronze. E ali na frente, né, Moisés era quem consagrava eles nesse momento. Aí eles pegavam primeiro o bezerro, todos colocavam a mão sobre a cabeça do bezerro. Moisés ele imolava esse bezerro. Eles pegavam um pouco do sangue dele e no altar do holocausto, que é aquele primeiro altar lá fora do tabernáculo, né, que ficava no átrio, ali eles colocavam... comentei que eles tinham 4 pontas, né? Eles colocavam nessas pontas um pouco do sangue desse bezerro e toda a gordura que existia nesse animal, eles pegavam e jogavam lá dentro para poder queimar e servir como um sacrifício pelo pecado do povo, pelo pecado dos sacerdotes naquele momento. E aí o restante da comida do animal era queimado fora do acampamento. Depois eles pegavam um cordeiro, levavam novamente até a frente da tenda de reunião, colocavam suas mãos sobre eles e Moisés imolava esse cordeiro. Aí eles pegavam o sangue deste animal e jogavam em cima do altar. E aí ele pegava nesse cordeiro, ele dividia em alguns pedaços e pegava dele as pernas e as entranhas daquele animal e jogava para poder dentro do altar. E aquilo servia para Deus como um perfume suave, sabe? Como uma oferta para Javé naquele momento. E aí depois eles pegavam outro cordeiro, iam na frente da tenda da reunião, colocavam as suas mãos sobre a cabeça dele, eles imolavam o cordeiro e com esse cordeiro eles pegavam um pouco do sangue dele, passavam na orelha direita de Araão e dos seus sacerdotes, passavam no polegar da mão direita e no pé direito deles, e o resto jogavam novamente por cima do altar. Depois disso eles pegavam esse sangue do altar, misturavam com o óleo da unção e espalhava também sobre Araão, sobre os seus filhos e sobre as suas vestes, né? Esse óleo aqui, né, a gente pode entender que é uma representação também de mostrar que eles estavam sendo nesse momento também ungidos pela presença do Espírito Santo, sabe? Era aquilo que eles tinham naquele momento, né? A forma de poder ter essa presença com eles
e de mostrar também isso para eles, né? Como a gente pode perceber, quando a gente faz a nossa crisma, nós somos ungidos com óleo também, que é o momento em que a gente recebe a plenitude do Espírito Santo e todos os dons que ele tem para nós. Então também vem disso, sabe? Desse momento com o tabernáculo. E aí, esse sangue que eles passavam, né, nas orelhas, passavam na mão e no pé, era uma forma de mostrar que eles estavam consagrados a Javé e fazer aquilo que eles mostravam, né? Estavam atentos ao que Javé poderia falar, a seguir os passos que Javé tinha para dar, a fazer o seu serviço com a vontade que Javé queria naquele momento. Então esse último sacrifício, ele servia para essa consagração dos sacerdotes, né? Depois esse processo continuou por mais um tempo, né? Existiam mais alguns passos que eles tinham que fazer com esse cordeiro que serviu como sacrifício e como consagração para eles, para que eles pudessem começar os trabalhos dentro do templo, né? E é uma coisa que é importante a gente lembrar e reforçar aqui, é que essas vestes que Arão usava, elas seriam herdadas pelos seus filhos depois de um tempo, né? Arão, ele iria morrer e aquele papel de sumo sacerdote, aquelas vestes, elas teriam que ser passadas adiante. Isso ficaria a cargo dos seus filhos, que também foram ungidos e também foram consagrados para eles. E todo esse rito de consagração dos sacerdotes, ele duraria 7 dias. Então, durante 7 dias, eles teriam que fazer esses sacrifícios para poder se preparar e poder estarem prontos para começar a trabalhar dentro do tabernáculo, né? Dentro do santo lugar e do santo dos santos. E algo que Deus pedia também para os sacerdotes era que todos os dias, sobre o altar do holocausto, aquele primeiro altar que fica na entrada do tabernáculo, eles deveriam fazer um sacrifício de 2 cordeiros machos, um durante a manhã e um durante a tarde. Esse ritual deveria acontecer sempre e perpetuamente deveria existir esse sacrifício diário. E além desse sacrifício, as pessoas também poderiam entrar neste lugar e fazer os seus sacrifícios para Javé, dentro do holocausto, por meio dos sacerdotes. Antes de a gente ir para o final, uma coisa que a gente precisa, acabei esquecendo de falar, é que os sacerdotes, eles entravam no santo lugar, né, que é onde fica o candelabro, os pães e o incenso. E também diariamente eles precisavam entrar lá dentro para poder olhar se os pães estavam bons, para poder acender a luz, né, do candelabro e para deixar o incenso queimando, né, sempre e diariamente precisava ter esse incenso lá dentro. E as brasas que eles usavam nesse incenso e a luz que eles usavam para poder acender essas velas era a luz dos sacrifícios lá daquele altar. Então era tudo por meio daquele primeiro altar. E para poder fechar, a gente precisa entender o significado de algumas coisas do tabernáculo, né? Eu passei para vocês só como funcionava o tabernáculo e a gente precisa entender algumas explicações. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o tabernáculo, e é algo que o Erso já comentou, a Bia já comentou, é que praticamente todo o tabernáculo e tudo que tinha naquele momento nos relembra e nos remete a Jesus Cristo. É tudo praticamente uma forma de mostrar o que fazer por nós na cruz quando ele viesse estar no meio dos homens, sabe? Por quê? Quando eles faziam esse sacrifício, né, dos animais no altar do holocausto, era uma forma deles... Não existia uma forma deles perdoar os pecados deles naquele momento, né? Eles não tinham com quem se confessar naquele momento. Então eles pegavam o animal, jogavam os seus pecados, o peso dos seus pecados nele e o ofereciam em sacrifício por eles. E o que Jesus fez por nós foi isso. Ele foi o cordeiro que se colocou em sacrifício pelos nossos pecados. A diferença é que naquela época eles precisavam fazer isso todos os dias. Todos os dias era necessário fazer um sacrifício e durante uma vez por ano era necessário fazer um sacrifício pelo pecado de todo um povo, no qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, onde estava a Arca da Aliança para poder ver Deus, para poder estar com Deus e poder ser esse intermediário entre eles para poder perdoar esses pecados. Mas com Jesus não. A partir do momento em que Jesus ele se entrega em sacrifício, nós não precisamos mais ser essa oferenda, dar essa oferenda, porque ele mesmo já foi a plena oferenda para Deus, sabe? Os nossos pecados naquele momento já foram entregues para eles. E a gente até vê quando Jesus morre que o véu foi rasgado. Porque a partir do momento em que Jesus é morto no alto da cruz, ele abre para nós esse caminho direto até Deus. Nós podemos agora conversar com Deus diretamente, nós podemos estar com Deus diretamente, coisa que naquele tempo eles não conseguiam. Somente uma pessoa podia, uma vez ao ano, ainda por cima, estar na presença de Deus naquele momento. Então Jesus Cristo, ele é esse que rasga esse véu que nos separa de Deus. E
todas as coisas, cada vez que você pesquisa mais sobre o tabernáculo, mais você acha algo que remete a Jesus Cristo. Um dos que mais me chamaram a atenção, né, eu marquei vários aqui, mas vou falar só o que mais me chamou a atenção, é que dentro do tabernáculo, né, as coisas elas eram feitas de madeira, elas eram revestidas de ouro, né? O altar do incenso era feito assim, para poder mostrar que a madeira usada, né, era uma madeira muito forte naquela época e mostrava a humanidade de Cristo, né? Era uma forma de representar o homem perfeito que Jesus foi, né? Que ele não deixou a humanidade vencer sobre ele não deixou com que ele não teve pecado, ele não teve erros, não teve manchas nenhuma. E esse ouro que revestia essa madeira representa a divindade de Cristo. Então, essa junção é como se mostrasse, sabe? Toda a divindade de Cristo existia num homem, mas a humanidade não venceu a divindade de Cristo. E é por isso que também existe essa simbologia no tabernáculo para essas coisas, sabe? Outras coisas também fazem ligação com Jesus, né? As cores têm ligação com Jesus, os tipos de cortina que estão lá dentro fazem ligação com Jesus, o ouro usado, a prata usado, tudo tem ligação. Mas o que a gente precisa entender, assim, e levar por meio do tabernáculo é que ele é a representação do que Jesus vai fazer por nós no Novo Testamento, sabe? Então a gente precisa muito entender isso. E aí, depois de feito isso, depois de ter montado o tabernáculo, depois de ter consagrado os sacerdotes, a Bíblia fala que a nuvem de Deus desceu sobre aquele lugar e se fez presente no tabernáculo. E isso era uma forma de mostrar ao povo primeiro, que Moisés cumpriu tudo conforme Deus tinha pedido, sem mudar nada, sem fazer algo na cabeça dele, ele cumpriu tudo o que ele tinha pedido. E era uma forma de mostrar ao povo que agora ele estava no meio dele, sabe? A presença de Deus estava naquele lugar dentro do tabernáculo. E no finalzinho, né, do livro fala que quando eles precisavam seguir viagem, eles tinham que olhar para o tabernáculo, porque a nuvem que pairava sobre o tabernáculo se elevava. Né? Eles falam que era a nuvem que guiava, então era o momento deles desmontar tudo e seguir viagem, porque a nuvem ia guiá-los. E quando ela parava, era o momento deles parar e reconstruir novamente para que ela pudesse estar no meio deles. E o capítulo 40 termina falando que Moisés, após ter construído o tabernáculo, ele não pôde entrar dentro do tabernáculo. Toda a glória de Deus estava naquele lugar e Moisés não pôde entrar lá dentro. Ele não tinha permissão para ir lá. Moisés, aquele que conversava face a face com Deus, não tinha permissão para poder entrar dentro do tabernáculo naquele momento. Um dos estudos que eu vi era que a gente percebeu todos os erros que o povo teve naquele momento, sabe? As quebras das alianças, tudo que eles fizeram errado, tudo aquele duvidar do Senhor, tudo aquele duvidar. E nesse momento Moisés não pôde, porque ele carregava nele o povo, sabe? Então ele não tinha essa permissão para poder entrar ali dentro. E uma comprovação disso, né, para quem já começou a ler Levítico, é que o primeiro versículo de Levítico fala assim: Javé chamou Moisés e da tenda da reunião falou: diga aos filhos de Israel, quando alguém de vocês apresentar uma oferta de Javé, ofereça um animal grande ou pequeno. Javé conversou com Moisés da tenda da reunião. Moisés não estava lá dentro. E durante todo o livro de Levítico que a gente vai entender como que eles faziam para poder entrar dentro da tenda, para poder estar com Javé. É o livro que mostra o caminho até Deus, para a gente poder se purificar, para poder nos livrar dos nossos pecados, para poder estar diante de Deus. E é isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha ficado tão confuso. E eu acho que é isso.